Programa Viva Ubuntu, apoio cultural. Chegou a hora de começar a graduação que você tanto sonhou. Vem para a Ubra, as inscrições estão abertas, presencial, semipresencial ou EAD. Você escolhe o formato que melhor se encaixa nos seus estudos. Conheça nossos descontos e venha realizar o seu sonho com a gente. Contato 3214 2333 ou pelo site ubra.br. Programa Viva Ubuntu, um programa especial, um programa específico, um programa feito com muito amor, com muito carinho para você, para que você conheça a nossa comunidade, para que você conheça homens e mulheres negras aqui de Santa Maria, que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todas nós, de todos nós. Afinal de contas, onde estamos, o que fazemos, onde trabalhamos, como geramos renda, produção, bens, serviço para essa cidade. Importante, né? Quando a gente olha que nós somos em torno assim de 16% da população de Santa Maria, a gente fica pensando aonde está essa comunidade negra. E essa comunidade está em todos os setores, em todos os lugares. E hoje eu tenho uma pessoa extraordinária, eu tenho certeza que vocês vão amar, vão adorar de paixão, pela energia. Só pela energia. Está comigo Mike Coutinho! Tem que anunciar sim, porque este aqui é uma celebridade, esse cara é um sucesso. Michael, muito obrigada. Eu sei que não foi fácil abrir a tua agenda para estarmos aqui, mas a gente conseguiu. É muito importante ter a tua presença, porque para nós mostrar para toda Santa Maria, para nossa comunidade, os nossos expoentes, mostrar aquelas pessoas que fazem Santa Maria acontecer, é importante. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Bom dia, Agnes. Eu tenho que fazer jus a essa apresentação, né? Isso é uma apresentação, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o convite e eu me lembro de ter te dito, são convites que o meu coração não consegue dizer não. Não tem como eu dizer não para um convite dessa magnitude e eu... Estou me sentindo muito bem por estar aqui, estou feliz por estar aqui e muito obrigado pelas palavras, muito obrigado, espero fazer jus a esse apreço todo. Mas com certeza. Michael, eu fiquei olhando assim porque eu te vi lá nas redes sociais, né, os teus vídeos, tem uma presença, isso é importante que a gente diga aqui, nós estamos com um professor, nós estamos com um empresário, nós estamos com um empreendedor e ao mesmo tempo nós estamos com uma pessoa que tem uma presença no digital muito importante através do teu canal e principalmente através daquilo que você passa de positivo nas redes sociais, né, nos canais. Então isso é fundamental, mas esse teu ânimo, esse teu astral alto, essa tua energia sempre te acompanhou ou tu foi construindo ao longo da tua vida? Um pouco de cada, um pouco dos dois. A minha maior referência de energia, positividade e essa coisa esse aguerrimento, assim, essa coisa do, pô, te levanta daí, tipo, vai dar certo, vai de novo, isso veio da minha mãe, né? Com certeza. Não tenho mais a minha mãe, infelizmente, embora ela sempre esteja comigo, né? Claro. Eu carrego ela dentro de mim, inclusive disseminando tudo isso que me foi passado por ela, essa coisa da energia, eu tenho certeza que veio dela, né? A positividade também veio dela. Eu tive um pai, tenho um pai excelente, tive uma mãe fantástica e essa coisa, esse alto astral, essa coisa pra cima vem deles com certeza. Vem deles. Mike, tu é de Pelotas, vieste pra cá em 2013. Uhum. Como é que foi vir pra cá? O que te trouxe pra Santa Maria? Como é que tu constrói a tua vida aqui? Bom, vamos lá. Hoje eu sou professor de inglês, eu sou tradutor, né? Eu sou professor de oratória, né? Eu sou empresário, né? Vai somando. E eu tenho uma presença forte nas redes sociais porque eu tenho um canal onde eu foco no inglês, que foi ali a minha formação, me formei para ser professor de inglês, literaturas de língua inglesa, e eu tenho um outro canal onde eu deixo meu coração transbordar. Né? Inclusive nós nos conhecemos hoje por conta de tu teres assistido alguns vídeos meus, onde eu estava colocando para fora os meus pensamentos que fazem sentido para muitas pessoas, né?
E aí eu sempre tive vontade de ser relevante para todas as pessoas do meu entorno, então aí por isso que eu tenho esse canal. Mas, para não sair do foco, como é que começou tudo isso, né? Eu sou de Pelotas, eu nasci lá no sul do Rio Grande do Sul, me criei na Praia do Laranjal, na beira da Lagoa dos Patos, e eu tive uma infância, né, não era abastada, nós não tínhamos condições de fazer muita coisa além daquele clássico do pagar as contas e cuidar, apertar daqui e dali para saber de onde é que vai tirar, para fazer os investimentos do mês, né? Aquela história de trabalhar 30 dias pelo 5º dia útil, né? E aquela coisa pegada, aguerrida, né? Pesada por vezes, mas os meus pais, do alto da sabedoria dos dois, né? Sempre disseram, nós não tivemos a oportunidade de estudar como vocês estão estudando agora. Vocês, porque eu tenho uma irmã que mora lá em Floripa agora. Mas se vocês querem viver algo diferente do que a gente vive, estudem. A gente sempre ouviu isso, né? Sim. E eu internalizei isso de uma maneira muito especial. Eu me agarrei naquilo como uma pessoa que está com muita fome e vai num prato de comida. Né? Eu me agarrei nisso com unhas e dentes e eu entendi que o estudo, a educação é o caminho. Tá, né? Então não é à toa para mim, hoje eu tenho isso bem evidente na minha cabeça, não é à toa o quanto a educação fez sentido para mim e o quanto isso veio natural para mim, porque né, eu ouvia, estuda, e eu estudava, aprendia, me capacitava, fazia sentido, aí eu utilizava o estudo de forma estratégica, inclusive, né? Para vencer, contornar todas as mazelas da sociedade, que tem uma capacidade imensa de te botar para baixo, a gente já sabe dessas histórias, né? Então, eu sempre percebi na educação degraus muito importantes para conquistar o que eu precisava, para viver estrategicamente aqui nesse plano que pode ser bem duro. Então, eu estudei bastante. Aí, no meio desses estudos, eu descobri um dicionário de inglês. Né, eu lia muito, gostava de ler bastante, aí caiu um dicionário inglês-português nas minhas mãos, e aí eu peguei aquele dicionário e achei interessante que havia línguas que não era minha. Isso lá bem cedo. Aí, maluquinho que sempre fui, né? Eu já tô melhor agora, mas né, eu já fui mais... Já teve momentos mais... eu tô mais controlado, tomo mais água agora, sou um cara um pouquinho mais tranquilo. Mas assim, foste uma criança hiperativa. Bastante. É uma pergunta só por perguntar. Bastante. A minha mãe estava sempre no colégio conversando com as tias lá e as professoras, tipo, dona Antônia, vem cá, o Michel, essa é uma revelação bombástica. O meu nome é Michel. Olha aí, ó. Muito revelador o nome Michel. Mas eu chego lá no Mike. Aí eu peguei aquele dicionário, achei interessante, achei legal, e aí eu comecei a falar algum inglês em casa. Comecei a me envolver com música norte-americana, britânica, comecei a gostar, né, de saber como é que se falava tal coisa em inglês. E aí um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu sei que nós não temos muita condição, eu sei que é apertado, mas eu gostaria de estudar inglês com mais afinco e num lugar que eu pudesse me desenvolver mais. Porque eu cheguei num teto, assim, né? Claro, sozinho, né? Isso. Aí o pai lembrou que ele estava trabalhando, o meu pai é pedreiro, pintor, encanador, ele estava trabalhando, fazendo a casa de uma moça, e a filha dessa moça tem um padrinho que era dono de uma escola de inglês em Pelotas. Aí o pai lembrou disso. Aí o pai, eu vou falar com a Estela. A Estela é uma pessoa que conhece uma outra pessoa que tem uma escola de inglês. Os relacionamentos, o network de hoje é o antigo network. Networking é uma palavra bonita de hoje em dia, isso aí existe desde que o mundo é mundo. Aí o meu pai foi na Estela, o Michel, né, nessa época, lá na Praia do Laranjal e em Pelotas até ali, os anos 2000 era Michel. O Michel quer estudar inglês e tu conhece, né, uma pessoa que tem uma escola, a Estela, sim, o Pedro, né, o Pedro Fickel, o melhor educador, o maior, o mais importante, o mais relevante, na minha visão, educador de língua inglesa que Pelotas já viu. O Pedro Fickel tinha uma escola de inglês em Pelotas e o Pedro Fickel era dindo da filha dessa moça. Bem chegado. Super. Aí a Estela vai lá, conversa com o Pedro, ela é gente boa. Aí o meu pai me pegou pela mão, me levou no curso do rapaz, conversou com o rapaz. Pedro, né, o Michel gosta de inglês, etc. E aí o Pedro falou, olha, nós não temos meia bolsa,
e nós não temos nenhum teste que o Michel possa fazer para que ele consiga algum desconto, mas eu posso cortar aqui, cortar ali, aí corto o material, aí dou um descontinho aqui e ali, fica bom para o senhor assim? Né? Aí, fica, assim fica bom. Aí eu comecei a estudar na escola do Pedro Fickel, se chamava CL, Centro de Estudos Especiais em Língua Inglesa, e aí eu estudei 7 anos lá com o Pedro Fickel. Eu fiz 2 anos de básico, 2 de intermediário, 2 de avançado e ainda fiz um pós-avançado. Fiz completo, né? Ali naquele pós-avançado ele já estava me preparando para a sala de aula, porque eu já estava em vias de abraçar turmas da escola dele. Né? Chegou num dado momento lá, aí eu já havia entendido que era inglês que eu queria para o resto da minha vida, aí eu fiz vestibular, passei para letras em inglês, literaturas de língua inglesa, na Federal lá de Pelotas, na UFPEL, e ainda eu trabalhava com o Pedro, eu estudava com o Pedro e fazia faculdade, né? Aí a minha avó faleceu em 2001, aí uma tia que morava com essa mesma avó também faleceu, tudo no mesmo mês, foi bem pesado, família se ajudando, inclusive financeiramente ali, e aí o meu pai quebrou de uma maneira que a gente não via jeito de investir o pouco de desconto ali que havia sido feito para mim. E aí eu fui na escola desse rapaz para me desligar da escola e dizer, Pedro, eu vou dar uma pausa aqui nos meus estudos, eu vou ficar só na faculdade, te agradeço o que tu fez por mim até aqui, mas eu não tenho condição de seguir pagando aqui, nem o que tu armou aí para eu pagar. Né? Aí o Pedro falou, não, eu não vou deixar tu desistir, tu vais começar a trabalhar comigo e tu não paga mais o curso. E aí, mais uma vez, né, os contatos, os relacionamentos, a entrega, a intensidade, né, o brilho que ele enxergou. O desejo das coisas, né? O desejo de querer mais, né, eu já tinha essa coisa de ser relevante desde pequeno, eu só não tinha isso tão consciente, né? Tipo, estou querendo ser relevante porque isso faz parte do meu ser, eu não tinha isso tão consciente. Claro. Mas eu agia assim, né, faz parte dos meus valores. E aí o Pedro via isso, né? E aí o Pedro não quis cortar essa estrela, né? Ele foi ali parte importantíssima dos degraus que eu fui galgando na vida para ir conquistando coisas importantes que depois se tornariam outras coisas, né? Cada vez mais grandiosas. Aí comecei a trabalhar de professor de inglês com o Pedro. Quantos anos tu tinha quando começou na sala de aula? Eu estava na sala, vai fazer 22 anos. Olha aí. Eu comecei, e eu já havia começado antes, eu dava aula particular de forma bem informal, mas já recebendo algum dinheiro por isso, para amigos e conhecidos, né? E fazia algumas traduções naquela época também, mas trabalhar em sala de aula, entender que ali era um dos meus lugares, vai para 22 anos, é um chão já. É um chão, não, 22 anos. Não, e outra coisa, né? O magistério, fazer aquilo que se gosta e ouvindo a tua história, às vezes a gente pensa, mas como é que gostou, foi querer fazer inglês? Brotou em ti, já era teu isso. É algo que para mim foi muito natural desde o início, aquela questão da aptidão. Eu sou uma pessoa, isso é vou dizer algo bem pessoal aqui, existem pessoas que não pensam dessa forma. Eu penso assim, eu não acredito muito em dom. A pessoa tem um dom. Eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, por exemplo, do que do Messi, porque o Cristiano Ronaldo construiu aquele profissional que ele é. Aí, olha só. O Cristiano Ronaldo, eu não acredito que ele nasceu com um dom. Ele trabalhou para aquilo. Ele se esmerou, ele se construiu. Ele é um ser humano que por vezes busca ali ser inclusive uma máquina, mas aquilo é muito natural para ele, ele gosta daquilo, isso não faz mal para ele. Olha só que bacana, nós hoje tendo esse privilégio de conversar com Mike Coutinho, a gente já volta. Chegou a hora de começar a graduação que você tanto sonhou. Vem para a Ubra, as inscrições estão abertas, presencial, semipresencial ou EAD. Você escolhe o formato que melhor se encaixa nos seus estudos. Conheça nossos descontos e venha realizar o seu sonho com a gente. Contato 3214-2333 ou pelo site ubra.br. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188
é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Aham, olha só que coisa mais linda esse programa, hoje Viva Montou com o Mike Coutinho, e ele estava nos dando uma aula, foi uma aula, porque professor, fazer professor conversar com a gente, ou falar com a gente sem dar aula é uma coisa muito difícil, é muito difícil. Mike, nós estávamos falando, tu colocaste um pouquinho sobre o Cristiano Ronaldo, também tenho essa impressão, quando a gente trabalha, por exemplo, dentro do coaching, dentro do processo de desenvolvimento, a gente fala muito dos talentos. Afinal de contas, o que te traz aqui? E a gente fala muito de propósito de vida. Qual é o teu propósito? O que tu quer? O que tu busca? O que tu almeja? Até onde tu quer ir? Porque os limites, e aí, né, do desenvolvimento, os limites é a gente que dá o limite pra gente. Então, se eu não me colocar limite, eu vou crescer. Agora, se eu disser que eu vou até o 80 graus, eu só vou ir realmente até 80 graus. E eu acho que o Cristiano Ronaldo tem isso de estimular-se a si o tempo todo na formação e na busca de um aprimoramento que é constante. Exato, exato. Eu acho que eu perderia, de novo, muito pessoal isso, eu acho que eu perderia uma oportunidade de ouro de me desenvolver tanto quanto poderia por não acreditar que existe dom. Se eu acreditasse, me agarrasse que existe um dom, tipo, eu não faço isso porque esse não é o meu dom. Adeus. Acabou, né? Aí não faço mais nada, não me autolidero de maneira a estar sempre numa crescente, né? Isso aí eu queria perguntar para ti. Tu sempre foi uma pessoa que gosta de definições das coisas? Tu é uma pessoa obstinada nas coisas? Tu coloca, eu vou lá naquele pontinho. Enquanto tu não chega lá, tu não para? Sim. Ah, tá. Sim. Não, só para saber. Também. Sim. Intensidade faz parte do meu ser. É complicado me demover de alguma ideia que eu coloquei na cabeça. É complicado por eu entender que eu consigo fazer. E por entender que quando eu conseguir fazer, inúmeras pessoas serão auxiliadas nesse processo. Né? E nesse processo eu vou aprender junto com as pessoas que eu vou auxiliar, porque né, tá no sangue do educador, né? E aí, ensinar, aprender, trocar. E aí tu vens, em 2013, tu vens para Santa Maria com a tua escola de inglês. Foi assim que tu viesse para cá. Exato, porque depois da minha experiência, que foi maravilhosa na primeira escola de inglês, uma outra escola de inglês abriu em Pelotas em 2004, a Topway English School. Hoje eu sou franqueado de 2 unidades Topway, e a Topway abriu lá em 2004, em Pelotas. E aí, a minha melhor amiga, a Raquel, ela era minha colega na faculdade e ela ainda não trabalhava em escola de inglês nenhuma. Ela mandou currículo para a Topway quando abriu. Eu já trabalhava, não mandei o meu currículo e ela mandou. E ela foi contratada para ser a primeira recepcionista da primeira unidade Topway que abriu e ela me indicou. Precisavam de um professor lá e ela me indicou. E olha que interessante, nessa época, como eu vivi momentos de muita carência na infância e na adolescência, eu buscava mais dinheiro. Eu via sempre uma cifra na minha frente, o que não tem problema nenhum, né? Tu tens o direito de buscar ali a cifra e tal. Só que aí eu entrei na Topway e começaram a falar sobre crescimento e resultado. Eu nunca tinha ouvido alguém falar nisso. Não, entrega resultado. Tu vai crescer aqui, a gente vai te promover esse crescimento, tu vai plantar tua semente num solo onde a tua árvore vai dar frondosa, com frutos maravilhosos, mas pensa em resultado, não só para ti, mas para os outros também. E aí tu vai ver que o dinheiro vem a reboque. Educadamente eu ouvi o que o gestor estava dizendo, mas aquilo é muito enraizado, né? E aí fui trabalhando e aí acontece algo maravilhoso que a pessoa teve um discurso na tua frente que era vivido na prática. E aí eu via acontecendo, aí eu ia crescendo, né? Ia crescendo, aí eu passei de professor a coordenador de ensino, a organizador de eventos extra classe, né? E aí com 6 anos de casa me foi ofertada uma franquia.
Tá na hora de você e a sua sócia abrirem uma franquia. Afinal, a Raquel, que entrou aqui, primeira colaboradora, tua colega de faculdade, te indicou, nada mais justo que vocês abrirem uma escola junto. Querem? Queremos. E aí a gente abriu a nossa primeira unidade de Topway em Santa Cruz do Sul, 2010, com 6 anos de Topway. Já uma caminhada também, né? Tu conhecia bem o sistema, tu sabia. Isso eu acho interessante, quando tu traz assim, esses dias uma professora, não era da tua área de inglês, mas assim, Débora, eu sou professora, professora para se contentar com o salário que ganha e é isso. E eu disse, não, mas assim, tu é professora, ok. O que mais nós podemos fazer com o conhecimento que tu tens? Uma coisa é dar aula. O que mais? Além de dar aula, o que mais eu posso fazer com esse conhecimento? Como é que eu vou transformar esse conhecimento e aí em resultados? Eu vou ser sincera para você, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Eu fui aprender lá no coaching que resultado não é a mesma coisa de que lucro abusivo do dinheiro. Eu não sabia, para mim era tudo a mesma coisa. A pessoa que tinha dinheiro é porque ela tinha explorado alguém. Foi lá no coach que eu fui aprender, não, tu tem resultados. Quais são os teus resultados? A desconstrução, né? Desconstrução. E a gente não está aqui dizendo que ganhar dinheiro é um pecado, ou levantando uma bandeira de não ganhe dinheiro, não é isso. É ter um olhar diferente sobre as coisas que nos Mas isso é porque também, e é importante, porque a infância e a adolescência sempre foi difícil, cada vez que se falou em questão financeira era difícil. Então, automaticamente, na tua cabeça, dinheiro dá dificuldade. Exato. Então, transformar isso de problemática para solucionática é um processo. É um processo por vezes demorado, né? Mas quando tu consegue plantar a semente Deborah num solo fértil, a semente Deborah dá a árvore mais frondosa que pode dar. E aí essas coisas começam a tomar um significado diferente. E aí tu vens para Santa Cruz e vem para Santa Maria também. Aí com alguns anos de casa em Santa Cruz, super entendendo que eu moraria em Santa Cruz do Sul pro resto da minha vida, uma terra que eu adoro, fiz inúmeros amigos, um abraço e um beijo pra galera de Santa Cruz. Fiz inúmeros amigos, tenho inúmeros alunos e ex-alunos, achava que ia morar lá, né, e estava feliz lá. E aí, vamos abrir uma escola em Santa Maria, já que está no raio de ação, e a escola está consolidada aqui em Santa Cruz? Vamos aproveitar o nosso raio de ação e vamos expandir, vamos levar educação para mais gente, né? Porque é o que tu estava dizendo, né? De nada adianta ter aprendido tantas coisas maravilhosas e seguir apenas dando aula, sendo que você sabe fazer outras coisas também, que pode ampliar, né? Vamos ampliar então os horizontes e ensinar para todo mundo lá na região central. Vamos para Santa Maria. Cheguei em Santa Maria para abrir a Topway de Santa Maria. A primeira loja que eu entrei dentro de um shopping de Santa Maria foi uma das lojas da minha esposa. E tudo bem, entrei lá falando inglês, me divertindo com a minha sócia. Eu e minha sócia, nós temos uma brincadeira. Quando a gente vai abrir uma unidade nova de uma escola de inglês, a gente fica falando inglês na rua pra gente chamar a atenção, né? Bem coisa de professor que gosta de chamar a atenção, né? A gente fica falando inglês na rua... Estratégias. Para que as pessoas cheguem, vocês são professores? Somos! Que escola vocês têm? Tal escola, eu preciso de inglês. Teu número. Claro, lá vai pro network. E aí a gente fez isso nessa loja. A gente chegou nessa loja falando inglês e a minha esposa fala inglês, né? Aí ela saiu de trás do balcão e começou a falar inglês com a gente. Que legal, uma escola de inglês, onde vocês só falam inglês. Eu tenho vontade de voltar a estudar inglês, que legal. E naquele momento tudo certo, nada havia acontecido. Legal, uma futura cliente. Ótimo. Se tornou aluna, legal ali, né? Dei aula para ela, tudo certo. A primeira festa que eu resolvi ir em Santa Maria, para desopilar, para brincar com os meus amigos ali, me divertir, dar uma dançada e tal. Naquele momento, a minha esposa estava naquela festa lá e o Cupido disse assim, tu acha que tu vai morar em Santa Cruz do Sul o resto da tua vida? Mudou. Tá aí, morando em Santa Maria e com filho de quantos anos já? Dois anos e meio. O Eduardo, filho. Maravilhoso. O meu filho também, é Luiz Eduardo. Olha aí, O meu é Luiz Eduardo. Mas... E aí aqui fiquei. Estou aqui faz 8 anos, estou super feliz aqui em Santa Maria. Acho uma terra maravilhosa, com inúmeras oportunidades, né? Educacionais, inclusive. Eu acho muito legal
eu ter a oportunidade de vir aqui conversar sobre inglês, sobre oratória, né? Pois é, e como é que tu vai, eu sei que o tempo corre, mas como é que tu vais começar a dar aula de oratória e as palestras? Que tipo de palestra tu dá, Maicon? Qual é os temas que tu aborda nas palestras? Olha que interessante, eu sempre tive essa urgência de botar para fora aquilo que eu vivia e que fazia sentido para mim. Me fazia bem estar na rede social disseminando um conteúdo que não fazia sentido só para mim, que não podia morrer só em mim. Né? Eu precisava extravasar, desengasgar. E esse desengasgar, impressionantemente, faz sentido para muitas pessoas. Né? Eu tenho um canal que se chama Uma Vida Só, porque eu acredito que a vida é equilíbrio. Eu não acredito que se a vida pessoal está assim, a profissional está aqui, para mim tem alguma coisa mal. Eu tenho que estar pertinho, exato. E vice-versa. Então eu tenho um canal que se chama Uma Vida Só. E eu tenho um canal de inglês que se chama My Curiosities. Mike Curiosities. As curiosidades do Mike. Aí eu fiz uma brincadeirinha com My Curiosities. Né? E aí, a partir desses vídeos, e com a história da pandemia ter me dado a oportunidade de ficar 100% online nas minhas escolas, as minhas escolas não estão mais no presencial, meu público majoritariamente universitário, Santa Maria é uma cidade universitária, Santa Cruz do Sul também, e inúmeras pessoas nas suas casas que o meu público não mora em Santa Maria, quase todo ele, né? E aí, 100% online, com um leque de possibilidades, voltei a fazer tradução, abracei outras questões que estavam adormecidas ali dentro de mim, né? Voltei a fazer traduções, comecei a palestrar a partir do que eu falo nos vídeos, porque os vídeos chamam a atenção das pessoas a ponto delas chegarem para mim e perguntarem: tu fala da minha empresa com a minha equipe? Olha só, que legal. Falo, vou lá falar. Né? Porque, dentre outras coisas, eu considero uma responsa minha, é uma responsabilidade minha compartilhar, sendo que eu aprendi coisas que para mim mudou a minha trajetória. Porque daqui a pouco um insight, uma eureka que eu acenda na cabeça de alguém que me ouve em uma palestra, muda o semestre da pessoa, talvez mude o ano da pessoa, talvez mude a vida da pessoa. Ai, que joia, olha só, que coisa mais linda. Mas quem vai assistir o nosso programa hoje contigo, que mensagem tu queria deixar para essa pessoa? Uma coisa assim... Algo que está presente em todos os meus vídeos. Não se permita não ser você. Não tenha medo de ser quem você é. Porque por mais que você pense, ou que tentem fazer você pensar que o que você é não vale nada, ou vale muito pouco, ou não tem serventia, só você sabe por que você é quem é, e você deve aplicar, plantar essa semente você no solo mais fértil que você encontrar. E se o solo não for fértil, você mesmo aduba o solo, planta a sua semente e cresce e aparece. Olha aí, ó. Entenderam agora, meus queridos, por que esse programa seria um programa totalmente diferenciado? É muito, muito prazeroso te ver, te ouvir, sentir a tua energia, mas que te desejo assim, todo sucesso, felicidade do mundo. Você que nos acompanha sabe que esse programa é feito para você. Hoje tivemos aqui uma aula de positividade e energia e tudo que é a alegria que está inerente na vida da pessoa negra, na vida de todos nós. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, Mike. Muito obrigado. Viva Ubuntu. Para você que está conosco, nos compartilhe nas redes sociais, indique pessoas para que a gente possa trazer aqui também, interaja com a gente, compartilhe esse programa, porque você nos ajuda a fazer ele sempre mais e melhor. Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural. Chegou a hora de começar a graduação que você tanto sonhou. Vem para a Ubra, as inscrições estão abertas, presencial, semipresencial ou EAD. Você escolhe o formato que melhor se encaixa nos seus estudos. Conheça nossos descontos e venha realizar o seu sonho com a gente. Contato 3214 2333 ou pelo site ubra.br.